Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa tarde de domingo, recheado de informações. Vamos fazer aí o pré-jogo. Vamos falar da retrospectiva do Flamengo contra o Grêmio aí como mandante. Como mandante, Flamengo vem amassando o Grêmio. Vamos falar também da chegada de Alan ao Rio de Janeiro. Muito bom, Alan e não Ângelo. Desculpa aí, no vídeo anterior, falei várias vezes aí o Ângelo, né? É que são muitos nomes de jogadores na cabeça. É De La Cruz, Ângelo, Alan. Cara, a mente fica cheia. Samir, vocês não têm ideia do quanto nós pesquisamos para trazer as informações para vocês. A nossa cabeça fica muito, muito cheia. A gente vai filtrando até chegar a vocês. Nosso cérebro já está aí, nossa massa cefálica vira quase uma pasta cefálica, né? Mas antes de mais nada, pedir para vocês aí dar o seu like. Seu like é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso canal. É muito gratificante para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Vocês não pagam nada e ajuda muito no crescimento do nosso canal. Nós estamos começando agora, estamos tentando nos adequar e trazer sempre as melhores informações, as melhores notícias sobre o clube que nós tanto amamos, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Então, como sempre, eu gosto de começar a falar sobre o mercado de transferência. Então vamos falar sobre Alan. Acabou o imbróglio, já foi enviado o contrato para ele assinar. Então, Alan deve chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta semana para assinar com o Flamengo. Graças a Deus, o Flamengo avançou aí nas tratativas pela contratação e Alan, após nova proposta do Flamengo, agradar aí aos dirigentes do Atlético Mineiro, a expectativa na Gávea é de que o jogador viaje para o Rio de Janeiro ainda nesta semana para fazer exames médicos e assinar contrato e selar acordo com o Flamengo. Segundo informações aí do queridíssimo jornalista Vene Casagrande, o Flamengo, e empresários do jogador e o Atlético Mineiro chegaram a um acordo mútuo encaminhando aí a transferência do volante para o Flamengo. Assim, o rubro-negro aí espera Alan, que deve deixar Belo Horizonte nos próximos dias. Na cidade maravilhosa, o volante de 26 anos fará exames médicos antes de oficializar aí a transação. O acordo entre as partes acontece após o Flamengo fazer uma nova proposta ao Atlético Mineiro. Isso mesmo. Agora o rubro-negro ofereceu 7,5 milhões de reais, como já havia dito antes, de euros, 7,5 milhões de euros, cerca de 39,4 milhões de reais e mais 1,5 milhões de euros em bonificação, totalizando aí 7.800 reais. Dessa forma, o Flamengo aí chegou à quantia tão desejada pelos atleticanos, de 9 milhões de euros, cerca de 47,3 milhões de reais, por 7% dos direitos econômicos do atleta. Como eu falei, ele vai passar por exames médicos. Eu falei no vídeo da manhã, a minha preocupação, o jogador não entra em campo desde março, quando sofreu uma lesão por estresse na coluna. Não foi uma contusão jogando, foi uma contusão por estresse que ele teve. Então espero que ele passe aí pelos exames médicos e que ele venha ser feliz no Flamengo. Seja bem-vindo, Ângelo. Um beijo e um abraço para ti, Ângelo. Vai fazer sucesso no Flamengo. Então, vamos aqui para outra notícia, meus queridos. Vamos falar aí sobre jogo do Flamengo e Grêmio. Vamos falar sobre arbitragem. Vamos entrar nesse assunto agora. Olha só como as coisas mudam de uma hora para outra, meus amigos rubro-negros, meus irmãos rubro-negros, Nós somos irmãos de segunda pele, nossa segunda pele é essa daqui, E eu agradeço muito a vocês, a moral que vocês têm me dado. Com 6 meses de canal, aí já estamos chegando a quase 3 mil inscritos. Quando eu completar 10 mil inscritos, eu vou lá no Shopping Bangu, que fica aqui perto de casa, na praça de alimentação, e vou virar 3 cambalhotas e vou filmar e vou colocar aqui para vocês assistirem, Flamengo aí, que não tinha pretensões entre aspas, Nós não víamos a chance do Flamengo aí conquistar alguma coisa nesse ano de 2023, devido ao início péssimo que nós tivemos aí com o técnico Ingo Pereira. E o Flamengo hoje pode assumir aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Olha só, Flamengo, que foi o time da Série A que tinha tido mais derrota na temporada de 2023, foi o time da Série A que mais levou gols,
na temporada de 2023. Hoje é o time da Série A com a maior margem de invencibilidade. 9 jogos invicto aí. Olha só que diferença. O Flamengo hoje pode assumir a vice-liderança do Brasileirão. Exatamente. Veja aí o jogo deste domingo. O Flamengo encara aí o Grêmio na 10ª rodada do Brasileirão, ocupando a 5ª colocação, com 16 pontos. O Flamengo de Jorge Sampaoli pode alcançar a vice-liderança do campeonato neste domingo. Para isso, o Flamengo precisa vencer os gremistas e contar aí com o tropeço do Palmeiras. É algo que eu acho um pouco difícil, mas tudo pode acontecer. O Flamengo aí já é o 5º colocado, já podendo brigar pela vice-liderança. No último sábado, o líder Botafogo, agora com 24 pontos, venceu o Fortaleza aí por 2-0 e assegurou o topo da liderança do Brasileirão por mais uma rodada. Segundo colocado, Palmeiras tem 19 pontos e 5 vitórias e encara o São Paulo neste domingo. São Paulo aí do técnico Dorival Júnior, que tem aí feito uma grande diferença à frente do São Paulo, né? Teve uma derrota domingo aí, mas nada que atrapalhasse aí o bom desempenho do time paulista, né? Vale lembrar que o Atlético Mineiro empatou ontem em 1-1 com o Bragantino na 10ª rodada e chegou aí a 18 pontos em 4º lugar. E o Grêmio tem 17 em 5º. Então, assim, o Flamengo possui 16 pontos e 5 vitórias. Caso vença os gremistas, chega a 19 e se iguala ao Palmeiras, que no cenário da derrota para o São Paulo seria ultrapassado pelo Flamengo no número aí de vitórias. Hipoteticamente, com 6 triunfos e um a mais que o Alviverde. Seria assim, o Alviverde tem 5 vitórias, né? Flamengo também. Então, se o Flamengo ganhar o Grêmio hoje, vai para 6 vitórias. E caso o Palmeiras aí não empate ou não ganhe, sem perder para o São Paulo, ficará com 5 vitórias e o Flamengo, no critério de desempate, ultrapassará aí os Alviverde. Cara, tudo pode acontecer. Então vamos torcer para uma vitória do Flamengo, tropeço do São Paulo e tropeço do Vasco da Gama também. O Flamengo dessa forma aí pode ganhar 3 posições na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, uma partida importantíssima. Tem que colocar tudo isso em pauta para os jogadores, colocar tudo isso em pauta para Jorge Sampaoli, que é uma vitória que pode levar o Flamengo à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Torcedores rubro-negros, você que está assistindo esse vídeo, responda aqui embaixo. Vocês esperavam que depois desse ano horrível que nós tivemos, o Flamengo poderia estar brigando pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro na 10ª rodada? Responda aqui embaixo. Eu não esperava, sou sincero. Eu não esperava. Por mais que eu ame o Flamengo, por mais que eu confie no meu time, nos jogadores, no elenco caríssimo que ele tem, o elenco qualificado, mas não estavam rendendo. E agora tem essa oportunidade. Então, vamos continuar aqui falando sobre Flamengo e Grêmio, sobre Campeonato Brasileiro e sobre 10ª rodada. Para o jogo de hoje, o Flamengo pode ter até 10 mudanças em relação ao último jogo contra o Grêmio. A última partida do Flamengo contra o Grêmio aconteceu no dia 23 de novembro de 2021, claro, porque eles foram para a 2ª divisão, né? Na ocasião, o Flamengo aí empatou em 2-2 com o time gaúcho fora de casa. Nesse embate, o técnico na época era Renato Gaúcho. Escalou o Flamengo aí com os seguintes nomes: Hugo, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René, Thiago Maia, João Gomes e Diego, Kennedy, Vitinho, graças a Deus foi embora, e Vitor Gabriel. Para o jogo de hoje, as mudanças vão ser a seguinte, a provável escalação do Flamengo aí, que eu já trouxe e vou trazer novamente. Hugo Souza no lugar dele, Matheus Cunha. Rodinei no lugar dele, Wesley. Que saudade de Rodinei. Gustavo Henrique, no lugar Fabrício Bruno, que está muito bem. Léo Pereira, né, no lugar aí de Davi Luiz. Quer dizer, Davi Luiz no lugar de Léo Pereira. René, né, no lugar de René. Ayrton Lucas. No lugar de João Gomes, Eric Pulgar, que está jogando muito, dominou aquele meio de campo, melhorou até o Thiago Maia. Nós sabemos que a melhor época do Thiago Maia no Flamengo foi jogando ao lado aí de João Gomes. Depois que João Gomes saiu, Thiago Maia deu uma caída, mas agora com Eric Pulgar. Eric Pulgar está carregando o Thiago Maia nas costas, igual o João Gomes carregava, né? No lugar de Diego Ribas, nós temos hoje Arrascaeta. No lugar de Kennedy, Everton Ribeiro. E no lugar de Vitinho, nós temos Gerson.
Vitor Gabriel, nós temos aí o atacante Pedro. É importante destacar que Léo Pereira e Gabriel Barbosa ou Gabigol ainda são dúvidas para a partida contra o Grêmio, já que ambos ainda estão se recuperando de lesão. Nós vamos saber só mais tarde, 1 hora antes da partida aí, se os dois serão relacionados ou não. É isso que o técnico Jorge Sampaoli faz, né? Ele já deu o treinozinho dele hoje na parte da manhã, treino posicional, onde ele coloca os jogadores para fechar o buraco, jogada de profundidade, treina aí falta, treina pênalti, posicionamento dentro de campo, uma coisa muito mais leve para poder não desgastar mais os jogadores que já estão desgastados, né? Vamos trazer aí o retrospecto do Flamengo em casa. O Flamengo aí tem a favor, né, o mando de campo, que entra em retrospecto histórico geral sobre o time gaúcho. O Flamengo aí, no mando de campo, tem 47% de vantagem nos duelos. Em 55 jogos, o Flamengo venceu 26 partidas, enquanto o time gaúcho venceu 13, com 16 empates. No confronto direto entre Flamengo e Grêmio, o Grêmio leva vantagem aí de 2 vitórias. Pô, como assim, Pequena? 2 vitórias? Se você falou aí que o Flamengo tem ampla vantagem, mas estou falando no mando em casa. No modo geral, Flamengo e Grêmio aí, Flamengo tem 132 vitórias sobre o Grêmio, 134 empates, e o Grêmio tem 135 vitórias em cima do Flamengo. Ou seja, tem aí 2 vitórias a mais que o mais querido no confronto direto, né? Mas no mando em casa, nesses 55 jogos aí, o Flamengo é amplo favorito, né? O Flamengo aí com os 47% aí, venceu 26 jogos, como eu falei, perdeu 13 e empatou 16. Então, vamos continuar aqui falando sobre Flamengo e Grêmio. Bom, Sampaoli aí, né, ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro, falando sobre Flamengo e Grêmio, traçou aí uma nova meta no Campeonato Brasileiro. Exatamente isso que vocês ouviram, meus queridos e minhas queridas. Meu querido e minha querida. Vamos lá. O argentino aí pretende aumentar seu aproveitamento no Brasileirão. Né, Jorge Sampaoli aí chegou ao Flamengo em abril desse ano para substituir aí o técnico Igor Pereira após uma sequência de resultados ridículos que nós tivemos aí. Desde então, Sampaoli aí tem 48% de aproveitamento à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Exatamente, em 8 jogos, o técnico Sampaoli venceu 4 partidas, perdeu 3 e empatou 1. Rapaz, esse empate aí foi complicado, né? Vamos lá para esses jogos. Internacional 2, Flamengo 1, Flamengo 2, Botafogo 3, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, Flamengo 2, Goiás 0, Bahia 2, Flamengo 3, Flamengo 1, Corinthians 0, Flamengo 1, Cruzeiro 1, Vasco 1, Flamengo 4. Então, a meta que Jorge Sampaoli traçou aí para o Campeonato Brasileiro é vencer mais uma partida e melhorar o seu aproveitamento à frente do mais querido. Jorge Sampaoli aí prepara a sua equipe para o próximo compromisso daqui a pouco, às 18h30, no Maracanã contra o Grêmio. Com boa resposta a uma sequência de vitórias, Sampaoli deve apostar aí mais uma vez na base que foi titular nas últimas partidas e a chance de repetir aí a escalação, já que Gabriel Barbosa, o Gabigol e Léo Pereira seguem como dúvidas, pois se recuperam aí de problemas musculares. A provável escalação do Flamengo, mediante isso aí, é a seguinte: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz, ou então Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Matheus França e Pedro, seja aí ou Everton Ribeiro ou Matheus França, né? Eu acho mais provável aí que quem deve entrar é Matheus França. Vamos ver aí, antes da partida, se realmente vai acontecer isso aí, Pedro lá na frente no ataque. Só para deixar bem claro aí para todos vocês, né, que esse jogo entre Flamengo e Grêmio não vai passar na TV aberta. A transmissão será pela Premier, né, para todo o Brasil. A Premier, que é do Grupo Globo.
Então a CBF para essa partida aí escalou o árbitro Sávio Pereira Sampaio, da FIFA do Distrito Federal, né, para o embate entre Grêmio e Flamengo. E o auxiliar dele será Danilo Ricardo Simon, da FIFA de São Paulo, e Kleber Luiz Gil, de Santa Catarina. Quarto árbitro, Felipe da Silva Gonçalves Paulo, do Rio de Janeiro, e o assessor Adriano de Carvalho, do Tocantins. O VAR será aí por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, e é um VAR da FIFA de São Paulo. A VAR, Amanda Pinto Matias de São Paulo. A VAR 2, Matheus Delgado Candança de São Paulo. E observador de VAR, Raimundo Nonato Lopes de Araújo. Raimundo Nonato, me lembra aí a escolinha do professor Raimundo. Galera, então isso aí era o pré-jogo que eu tinha para trazer para vocês. Vamos contar aí com essa vitória do Flamengo, um tropeço do Palmeiras e mais uma derrota do Vasco da Gama para ele continuar lá nas últimas posições e tomara aí que o Coxa Branca, né, o Cuiabá, vença e empurre o Vasco lá para a última colocação, para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Não é desejando mal aos vascaínos não, só não quero que eles ganhem e que o Coxa Branca aí ganhe e bote eles na lanterna. Não estou desejando mal não, é isso aí mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, não deixe de dar o seu like, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos, ajude no nosso crescimento. Estou muito feliz aí com os mais de 2.900 inscritos no canal, quase chegando a 3.000. Muito obrigado para vocês que têm me dado essa moral, têm me dado essa oportunidade. Como eu falei, estamos começando agora, a gente comete alguns erros, mas a gente vai tentando ajustar daqui, ajustar dali, mas o mais importante é trazer as informações dos bastidores do Mengão para vocês. Isso aí nós temos feito e temos feito com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, né? Talvez a maneira de eu me expressar, de eu trazer as notícias, não agrade um, não agrade o outro, né? Mas eu muito feliz aqueles que entraram no canal e permaneceram, aqueles que entraram e saíram, aqueles que assistem e não se inscrevem, mas muito grato por tudo aí, principalmente grato a Deus e grato a vocês aí que têm ajudado no crescimento do canal Paraquedista Rubro Negro, tá? Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações! É isso aí!